A história começa quando vemos um grupo de heróis lutando contra o Senhor Demônio Diablo. O Lorde Demônio os ataca com sua magia e os elogia por alcançá-lo. O Padre Fred acha que tudo acabou para eles, mas o herói Max diz para ele não desistir. Seus companheiros se inspiram e conseguem se levantar, mas Diablo se prepara para acabar com eles. Fred consegue bloquear o ataque enquanto Léo corre e bloqueia o soco do Lorde Demônio. Max salta sobre ele enquanto sua maga, Yuria, encanta seu ataque, e Max consegue desferir o golpe final. À medida que a poeira baixa, o Lorde Demônio elogia Max por derrotá-lo, mas ele jura que seus asseclas viverão pela eternidade e que um dia ele retornará para se vingar. Passamos para 10 anos e vemos que Diablo renasceu animado para se vingar de Max. Ele é recebido por sua serva Xênia e se pergunta onde estão seus outros asseclas. Mas Xênia diz a ele que todos foram dormir depois de sua batalha contra o herói há 10 anos. Então ele os chama de inúteis. Xênia acha que ele deveria vestir algumas roupas, mas quando ele vai vestir suas roupas antigas favoritas, ele se pergunta por que elas não servem. Xênia mostra a ele como sua aparência mudou, dizendo que parece que seus poderes não retornaram totalmente depois de apenas 10 anos. Então seu corpo também mudou, incluindo seu gênero. Xênia diz que previu que isso poderia acontecer, então revela que preparou outras roupas para ele. Ele se pergunta por que está usando um vestido, mas Xênia afirma que é o traje tradicional dos magos. Mas Diablo diz que não se lembra dos companheiros de Max usando algo assim. Xênia também o veste com roupa de empregada doméstica e também com uniforme escolar, mas ele acaba se cansando das roupas. Ele pergunta como o herói estava, mas Xênia fica nervosa ao ouvir isso. O Lorde Demônio pensa que, como Max foi a única pessoa capaz de derrotá-lo, ele deve ter feito seu nome nos últimos 10 anos, pensando que poderia até ser tratado como realeza. Xênia verifica seus registros e menciona que seu status atual é um mistério. No que diz respeito à sua aparição nos palcos sociais e políticos, ele parece ter desaparecido. Diablo acha isso estranho, mas pensa que deve ter entrado em reclusão para se treinar, pensando que permaneceu humilde depois de se tornar um herói que salvou o mundo e fica animado ao vê-lo novamente. Mas Xênia diz que ele tem muito trabalho para colocar em dia, dizendo que ele deveria esquecer o herói. Mas Diablo recusa, dizendo que Max representa a maior ameaça para ele. Xênia diz que embora o herói tenha habilidades sobre-humanas, ele ainda é um humano no final das contas. Então acabará envelhecendo e morrendo de velhice. Então ela acha que ele deveria parar de pensar nele. No entanto, Diablo percebe que ela está escondendo algo dele. Xênia entra em pânico ao perceber que foi pega e Diablo pensa que é porque Max já está morto. Ele quer ver por si mesmo, então usa seu terceiro olho para procurá-lo. Ele pode sentir que Max ainda está vivo e em algum lugar próximo ao capital humano. Diablo decide fazer-lhe uma visita rápida, mas Anya diz que é uma má ideia. Ela tenta impedi-lo de ir, mas ele não a escuta, querendo anunciar seu retorno para causar medo no coração de Max. Diablo afirma que esta foi a razão pela qual ele acordou cedo e saiu voando para encontrar Max. Ele voa para o reino humano e observa que a civilização deles parece ter avançado nos últimos 10 anos. Ele fica animado pensando em como Max reagirá ao vê-lo e chega em seu apartamento. Ele mostra como finalmente renasceu, mas vemos Max que está apenas confuso e meio adormecido. Max se pergunta quem ele é e Diablo pensa que ele deve estar no lugar errado, mas de repente ele percebe a espada sagrada de Max, reconhecendo-a como a espada que o derrotou. Max parece perceber quem ele é, e Diablo o repreende por tratar sua espada como lixo. Diablo não consegue acreditar que ele é realmente a mesma pessoa que o derrotou e acha que Max ficou completamente fora de forma. Max afirma que é uma parte natural do envelhecimento, mas Diablo diz que nem consegue reconhecê-lo pela aparência de 10 anos atrás. Ele não consegue acreditar que está morando naquele lixão, pensando que fede, e até começa a ajudá-lo a limpar. Ele fica surpreso ao encontrar um laptop, achando-o interessante, mas de repente se lembra do motivo de sua visita. Ele afirma ter retornado mais forte do que nunca e governará os humanos mais uma vez, mas Max não reage a isso e até diz que não se importa.
Diablo fica irritado por ter acordado cedo para isso e se pergunta o que aconteceu com ele. Max revela que depois de derrotá-lo e a todos os outros demônios, ele não era mais necessário para o mundo e acabou caindo na obscuridade, dizendo que em um mundo pacífico os heróis são completamente inúteis e ele acha que viver como um vagabundo não é tão ruim. Diablo o procura no laptop e encontra uma série de resultados alarmantes. Ele aparentemente estava envolvido em um caso escandaloso, mas Max afirma que não foi ele. Diablo vê um vídeo dele sendo entrevistado e se acha muito culpado, mas Max explica que não sabia que a mulher era casada e acha que foi incriminado pelo marido. Diablo olha o próximo artigo e descobre que atacou violentamente um cidadão. Max afirma que a manchete é enganosa e está apenas tentando fazê-lo ficar mal, enquanto explica que estava apenas se defendendo quando um bando de caras atacou ele. Mas Diablo acha que poderia simplesmente ter fugido, lembrando como Max escapou de seu exército de mortos-vivos há 10 anos. Diablo começa a se divertir e encontra um artigo dizendo que Max traiu 10 mulheres diferentes. Diablo não consegue acreditar que se tornou tão esquisito, mas Max afirma que nunca conheceu aquelas mulheres e diz que é a vítima. Diablo busca seus melhores momentos assistindo a uma entrevista que concedeu após derrotar o Lorde Demônio, onde diz que só conseguiu vencer graças aos amigos, e está ansioso por sua próxima missão. Mas Diablo ri dele achando isso super cafona, e ele raciocina que foi por causa de sua atitude insuportável que fez as pessoas quererem expô-lo. Diablo nota uma foto de seus companheiros e se pergunta se eles ainda estão próximos, mas Max diz que não os vê há anos. Diablo acha isso triste, mas Max diz que os relacionamentos não duram quando não há nada para as pessoas, então ele não vê razão para vê-los novamente. Mas Diablo pensa que está enganado, dizendo que foi por causa de sua atitude egoísta que os afastou. Max diz que não sabe do que está falando e manda ele ir embora. Diablo percebe porque Xenia tentou impedi-lo, pensando que o herói que ele conheceu se foi. Ele se prepara para partir, dizendo que preparará seu exército, mas Max apenas o incentiva a destruir o mundo. Diablo sugere que ele vá primeiro eliminar seus companheiros, e Max diz a ele para começar com Léo porque ele lhe deve muito dinheiro. Diablo o ataca pensando que ele se tornou um lixo, mas Max o derrota com um único golpe, e Max afirma que não há como seus amigos perderem para ele. Quando Diablo acorda, ele se encontra em um armário e se pergunta por que Max não acabou com ele. Ao sair, ele encontra Max em um estado peculiar, mas na verdade ele está apenas olhando garotas online, e Diablo gostaria de ter esperado até que ele partisse para fazer isso. Diablo se pergunta por que ele não acabou com ele, mas Max afirma que ele não é mais um herói, então não tem por que matar Lordes Demônios. Mesmo preocupante, isso pode acabar em outra manchete embaraçosa. Diablo observa que não perdeu o toque e ainda está tão forte como quando lutaram há 10 anos. Max diz a ele que foi ele quem amoleceu, rindo de sua ameaça de matar seus companheiros, mas Diablo afirma que é porque ele acabou de acordar. Ele diz que um dia recuperará todos os seus poderes e assumirá o controle do reino humano, esperando que, quando esse dia chegar, eles façam Baal mais uma vez. Mas Max não consegue fazer essa promessa com ele. Ele está enojado com o mundo atual e perdeu a ambição de ser um herói. Mas ele diz que mesmo sem ele, haverá um novo herói que estará à altura da situação para detê-lo. Diablo aceita isso, agradecendo a Max por sua hospitalidade, e eles se despedem. No entanto, mais tarde naquela noite, Diablo retorna de repente e se prepara para cozinhar para eles. Max se pergunta o que ele está fazendo, achando-o ainda mais assustador do que era há 10 anos. Diablo diz que pensou sobre isso e acha que seria muito trágico deixar alguém do seu calibre apodrecer, e ele acha que deveria estudar o que os humanos têm feito nos últimos 10 anos. Então, ele decide ficar enquanto faz sua pesquisa. Max não quer ser babá dele, mas Diablo afirma que será ele quem fará a babá. Diablo cozinha panela quente para eles, e Max admite que pode não ser a pior ideia tê-lo por perto, mas parece haver um fantasma que os observa. No dia seguinte, Max diz a Diablo que vai sair e Diablo quer ir com ele, mas Max é contra porque Diablo não parece humano. Ao sair do apartamento, Diablo especula que Max vai treinar para a revanche, então ele pensa em mudar de forma para observá-lo. Ele pensa na forma que deve assumir e lembra que Xenia lhe deu um uniforme escolar, então ele se transforma em aluna.
Enquanto Diablo caminha pela cidade, ele observa os arredores, percebendo que o mundo mudou depois de 10 anos. Mas todos estão olhando para ele por causa de sua roupa reveladora. Ele vê Max andando por aí, então começa a persegui-lo, observando-o enquanto ele bebe no meio do dia. Max se senta em um banco e se pergunta se é assim que ele vai passar o resto do dia. Tem algumas crianças que se aproximam dele chamando-o de herói e jogam futebol juntos. Após o jogo, ele conta às crianças sobre seus dias de glória enquanto Diablo percebe que ele se dá bem com as crianças. A mãe de uma das crianças chama o filho para casa e o outro menino diz que também tem que ir, revelando que a mãe não quer que ele brinque com Max e que a última criança lhe dá comida antes de ir embora. Depois de comer, ele adormece no banco enquanto Diablo se pergunta por que ele não foi para casa. Um grupo de bandidos se aproxima dele, dizendo-lhe para não dormir no banco. Um deles o agarra sem saber quem ele é e o acerta, desafiando-o a revidar. Naquele momento, Diablo lembra que Max atacou um civil no passado, então tem medo de que Max retalhe. Porém, ele apenas diz aos bandidos que eles não valem seu tempo e eles começam a espancá-lo. Diablo fica chateado e usa magia para fazê-los adormecer. Eles voltam para casa juntos enquanto Diablo pede desculpas a Max por não ajudá-lo antes. Mas Max o lembra que ele não é mais um herói. Então, esse é o tipo de vida que ele tem agora. Ele afirma que estava realmente pirando quando os bandidos o espancaram. Mas Diablo sabe que isso não é verdade, dizendo que era certo ele não retaliar porque ele é uma pessoa importante. No dia seguinte, quando eles estavam prestes a saborear a refeição, a campainha toca e Diablo abre a porta. Ele vê Zenia lá fora feliz porque Diablo está bem, mas pergunta o que ela está fazendo lá porque ela deveria estar esperando por ele no castelo. Zenia diz que está preocupada com ele, mas desmaia repentinamente. Ela começa a devorar a comida, não deixando nada para eles comerem, e elogia as habilidades culinárias de Diablo. Zania pede um palito e Max não gosta do comportamento dela, mas Diablo pede que ele desculpe seus maus modos, dizendo que ela é sua secretária. Max acha que ela não está qualificada para ser sua secretária, mas Xenia o chama de rude, revelando como ela caminhou 3 dias apenas para chegar a Diablo. Xenia diz que sua jornada foi difícil, e os humanos estavam olhando para ela enquanto ela passava, pensando que era porque ela era um demônio, mas Max diz a ela que é por causa de sua roupa. Ela implora a Diablo que retorne ao castelo, dizendo que ele perderá células cerebrais ao passar um tempo com Max. Diablo afirma que está lá apenas para vivenciar a sociedade humana, mas Xenia sabe que isso não é verdade, sabendo que ele é obcecado por Max. Ela pensou que Diablo voltaria ao castelo depois de ver a situação de Max, mas nunca imaginou que ele ficaria com ele. Max diz a Xenia que ela pode levar Diablo embora, mas Diablo fica chateado dizendo a Max que ele não pode funcionar sem ele. Xenia quer lutar contra Max, dizendo que cortará seus laços com Diablo. E Max fica surpreso por ela estar lutando com soco inglês porque ela se parece com o tipo que usaria magia. Mas Diablo revela que ela não tem poder mágico. Diablo diz a Xenia para parar de dizer que não tem chance, mas ela rapidamente ataca enquanto Max se esquiva de seu ataque, agarrando-a enquanto ele a ameaça com uma colher. Diablo afirma que ela teria morrido se Max não tivesse pegado leve com ela pedindo desculpas. Então, ela obedece ao seu mestre, dizendo que agora pode ver por que Diablo fala tão bem de sua força. Diablo percebe que Xenia está suada e pede que ela tome banho. Enquanto ela toma banho, Max nota que ela dá um soco maluco, dizendo que deve ter sido difícil para Diablo tê-la como secretária. Mas Diablo afirma que, apesar de seu comportamento rude, ela é uma especialista em coletar informações. Ela termina de tomar banho e Diablo diz para ela se sentir em casa. Max diz a eles que está morrendo de fome, então Diablo diz que irá comprar o jantar para ele. Antes de sair, ele lembra a Xenia que ela é uma convidada no apartamento e pede que ela seja gentil com Max. Diablo sai da sala enquanto Xenia bebe cerveja dizendo que sabe que ele é um playboy. Ela diz a ele para não corromper Diablo com seus modos desagradáveis, pois afirma que ele só teve sorte durante a briga, dizendo que ela o teria vencido se Diablo não estivesse lá. Mas ele não parece estar prestando atenção. Então Xenia o puxa para mais perto, perguntando sobre sua péssima atitude, enquanto ela o chama de herói de merda. Max percebe que ela está bebendo cerveja, dizendo que ela já está farta enquanto tenta tomar, mas acaba caindo em seu peito.
Ele imediatamente se desculpa, mas Xenia fica chateada e começa a atacá-lo. Max percebe que ela está mais rápida agora, pensando que sua vida está em perigo. Então ele começa a fugir enquanto Zania o persegue. Eles chegam a uma área aberta e Max decide lutar contra ela sem se conter. Mas a polícia diz a Zania que querem falar com ela porque ela não deveria correr nua pela cidade. Ela fica envergonhada e começa a chorar pedindo perdão. Max afirma que Xenia é sua conhecida e diz que ele lhe deu muita bebida enquanto assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto andam no carro da polícia, Zania pede desculpas por suas ações e o policial reconhece Max como o grande herói, agradecendo-lhe por salvar o mundo. Mas Max acha uma pena que eles tenham se conhecido assim. De volta ao apartamento, Diablo pede desculpas pelo comportamento de Xenia, mas Max já superou o incidente perguntando se Xenia voltou para casa. Naquele momento, Xenia entra no apartamento revelando que agora é vizinha porque agora mora ao lado. Zania revela que ainda não confia em Max, então quer ficar de olho em Diablo. No escritório de magia, vemos o antigo companheiro de Max, Fred, enquanto ele assiste a um vídeo de Max sendo perseguido por Zania, mas ele reconhece que Xenia é um demônio. Em um flashback, vemos Max e Léo caminhando na floresta quando vem um grupo de demônios atacando-os. Eles se preparam para a batalha, mas uma barreira impede os demônios e eles percebem que há uma barreira poderosa cercando a área. Em uma capela, vemos Fred dizendo às pessoas que os talismãs as mantêm seguras, mas surgiram novas espécies de demônios, então eles criaram novos talismãs para protegê-los, oferecendo-os com desconto. O povo corre para comprar os talismãs, mas a dupla chega rindo dos talismãs. Fred vai até eles dizendo que os talismãs funcionam até mesmo contra os demônios mais poderosos, mas Léo sabe que está mentindo. Naquele momento, um poderoso demônio rompe a barreira e um enxame de demônios desce sobre eles. Fred e os outros clérigos tentam lutar, mas são muitos. Então as pessoas começam a fugir. Um civil usa o talismã para derrotar um pequeno demônio, mas quando tenta usá-lo em um demônio mais forte, não adianta. Léo o salva na hora certa, dizendo-lhe para ir embora enquanto Fred fica exausto, mas Max o ajuda. Fred percebe que eles não são viajantes comuns e lutam juntos contra o exército de demônios. Eles derrotam os demônios, mas um raio atinge Fred, mas Léo o protege. O chefe demônio aparece diante deles e ataca Max, trocando golpes com ele. Fred ataca com luz sagrada enquanto Max desfere um golpe decisivo, mas o chefe sobrevive e ele se teletransporta. Eles se sentam juntos enquanto Fred revela que ele é um clérigo falso, já que está enganando as pessoas com seus talismãs de baixa qualidade. Mas Max acha que ele é habilidoso, já que protegeu a cidade com sua barreira. Então eles o convidam para se juntar à festa. De volta ao presente, Zania dá a Max um livro pedindo sua opinião. Ele abre o livro e descobre que é sobre a deserção de Léo do Reino que o deixa chateado. Max se afasta imediatamente quando Diablo percebe que deve achar difícil falar sobre a deserção de seu ex-amigo. Enquanto caminhava para fora, um repórter se aproximou dele perguntando sobre seu vídeo com Xenia. Ele afirma que a mulher que corre atrás dele é sua amiga bêbada, mas o repórter continua fazendo perguntas sobre Xenia. Então ele começa a se afastar. O repórter quer segui-lo, querendo saber onde ele mora para que possam pegá-lo com Xenia, mas ele desaparece repentinamente. Vemos sua pegada no chão e descobrimos que ele pulou. Ele não consegue acreditar que alguém tenha registrado o incidente, mas se sente aliviado porque ninguém sabe que Xenia é um demônio. Ele volta para seu apartamento, mas vemos o grupo de Fred o seguindo, chamando-o de patético por viver em um lixão desses. Enquanto o Diablo diz para ele se trocar, a campainha toca e eles sentem uma magia poderosa atrás da porta. Então Max diz a Diablo para se esconder, dizendo que sua presença irá complicar as coisas. Diablo se esconde no armário enquanto Max abre a porta. Ele fica surpreso ao ver Fred perguntando o que ele quer, mas Fred o lembra que eles são amigos. Então ele só quer conversar. Fred entra na sala dizendo a seus companheiros para fazerem uma pausa, e Max diz a Fred que não está preparado para entretê-lo como secretário-chefe do departamento de magia. Mas Fred afirma que ele é apenas uma pessoa comum perto de seus amigos. Ele se pergunta por que o lugar está tão arrumado, porque sabe que Max é um desleixado. Max diz para ele ir direto ao ponto, perguntando como ele encontrou seu endereço, mas Fred continua olhando em volta, dizendo que quer relembrar. Ele vê a foto deles de 10 anos atrás e lembra a Max sobre a vez em que eles escaparam das defesas do demônio, onde ele usou sua habilidade para esconder a presença deles.
Ele se senta com Max, revelando que está lá para discutir a República Gama, que é um novo país formado por Léo quando ele desertou do reino há 3 anos. Fred revela que a República é na verdade uma organização terrorista que atualmente ocupa o território do reino. É composto por traidores e criminosos, mas o seu exército está a crescer, por isso é considerado uma ameaça ao reino. Max se pergunta se eles estão à beira da guerra, e Fred diz a ele que eles precisam se preparar porque eventualmente cruzarão espadas. Max não está interessado em participar, mas Fred implora que ele lute pelo reino sabendo que pode ajudar a deter Léo. Fred acrescenta que se ele se juntar ao exército real, eles poderão pôr um fim rápido à disputa com a República Gama, dizendo que Léo pode até se render antes que uma guerra comece. Ele não quer ver baixas de ambos os lados, então pede a ajuda de Max. Mas Max o lembra que ele está aposentado, alegando que não é tão bom quanto costumava ser. Fred informa que ele tem um posto mais alto garantido no exército real, então é a chance perfeita para retornar, sabendo que ele está com dificuldades financeiras no momento. Ele fica chateado dizendo a Max que seu minúsculo apartamento não pertence a ele, mas Max diz a ele que sua vida é assim, dizendo-lhe para perguntar a outra pessoa. Fred acha que Max não quer brigar com seu ex-amigo, mas ele nega, alegando que não tem moral ao dizer a Fred para ir para casa. Fred está prestes a sair, mas diz a Max que viu seu vídeo com Xenia perguntando onde a conheceu. Mas Max se recusa a responder sua pergunta. Fred diz que eles já passaram por muita coisa juntos, então ele não se importa se está andando com demônios, mas se pergunta o que as outras pessoas vão pensar se descobrirem, pensando que será o escândalo do século. Ele acha que Max será considerado um traidor, mas Max afirma que Xenia não é um demônio. Fred manda ele relaxar, dizendo que ele é o único que sabe, mas ele pergunta se ele quer voltar à sua vida de herói ou se tornar um homem procurado. Max diz que não tem provas, mas diz a Max para não subestimá-lo enquanto se dirige ao armário, dizendo que pode sentir uma aura maligna dentro dele. Ele abre o armário, mas vê um fantasma olhando para ele e o fecha imediatamente. Fred pergunta se ele notou algo estranho enquanto morava em seu apartamento, mas Max não tem ideia do que ele está falando. Fred olha para ele e vê o fantasma atrás dele, então fica assustado, dizendo que precisa ir embora enquanto diz a Max para se afastar. Ele rapidamente sai da sala enquanto Max se pergunta o que aconteceu com ele. Diablo sai do armário e Max pergunta se ele fez algo para assustar Fred, mas ele nega, dizendo que estava apenas se escondendo. Ele pede desculpas a Max por colocá-lo em sua posição e admite que Diablo está lhe causando problemas, então ele pode ter que deixar o reino. Os companheiros de Fred se perguntam o que aconteceu com ele, já que ele parece estar em péssimo estado. Eles perguntam se ele foi atacado por Max, mas ele nega, dizendo-lhes para levá-lo para casa. Mas seus companheiros o lembram que ele ainda precisa comparecer a uma reunião e o levam de volta ao escritório. Apesar do que aconteceu, Fred ainda está determinado a ter Max ao seu lado, pensando que isso também é do seu interesse, mas ele se recusa a voltar para o apartamento. No dia seguinte, vemos Xenia trazendo para Diablo um livro específico que ele afirma que o ajudará a conquistar o reino humano. Ele mostra o livro para Max e descobre que é um álbum de garotas demoníacas gostosas em sua área. Diablo acha que deve estar sozinho depois de ter sido lavado e diz a ele para apenas dar uma olhada. Max acha que não poderia namorar um demônio desde que os massacrou há 10 anos, mas Diablo diz que não é um problema, já que os demônios têm múltiplas vidas. Então, ele tem certeza de que eles não se importarão. Max dá uma olhada, mas encontra Xenia na primeira página. Ele imediatamente joga fora, mas Diablo diz que ela é um problema, desde que ele a mantenha longe do álcool. Eles decidem seguir em frente e Diablo diz que há muito por onde escolher, mas o próximo é apenas um porco. Max começa a perder o controle, mas Diablo afirma que a garota é uma das guerreiras de elite de seu exército, dizendo que ela é realmente muito gentil. Mas Max não consegue superar o fato de ser uma porca. Eles olham para a próxima garota, e Max fica feliz por ela ser humana, pensando que ela parece muito gostosa, mas ela acaba sendo meia cobra. Diablo acha que ele é muito exigente, mas o livro está cheio de todos os tipos de demônios estranhos. Diablo pergunta que tipo de garota ele gosta, e Max explica que quer uma garota com aparência humana, que seja fofa e saiba cozinhar. Diablo pensa em qual de seus asseclas se encaixaria na descrição e acaba se transformando em seu disfarce de colegial, dizendo que poderia ser a esposa perfeita, já que sabe cozinhar e limpar.
Max fica surpreso ao ver esta forma, mas alguém bate na porta e Diablo rapidamente muda de volta. Abrindo a porta para Xenia, Max pensa no passado, quando Diablo se ofereceu para transformá-lo em um demônio, dizendo que eles poderiam governar o mundo juntos. Mas Max afirma que preferia morrer. Diablo mais uma vez pede que ele se torne um demônio, dizendo que as coisas estão diferentes agora, mas Max não está convencido. Então Diablo faz uma apresentação sobre o que significa se tornar um demônio. Ele diz que vem com um salário competitivo, lembrando que Fred disse que Max estava falido, então ele não terá que se preocupar com dinheiro se ingressar. Max afirma que ainda tem algum dinheiro economizado, mas Diablo diz para ele pensar em seu futuro, mencionando que ele poderia ganhar 2,5 milhões de ienes por mês. Ele continua contando a Max sobre o horário de trabalho descontraído, dizendo que trabalharia apenas 3 dias por semana e no máximo 5 horas por dia, além de receber férias remuneradas. Max não consegue acreditar como isso soa bem. Ele se pergunta se isso se aplica apenas às pessoas que trabalham no castelo, mas Diablo menciona que todos em sua sociedade seguem essas condições. Ele também acrescenta que ao se tornar um demônio, ele ganhará mais poder, bem como uma alma imortal que ressuscitará após um período de tempo se ele for morto. Max não consegue acreditar que eles não lideraram isso e Zania lhe entrega o contrato. Max hesita em olhar para ele, e Diablo pede que ele siga o caminho da imortalidade com ele, mas Max acaba recusando. Diablo se pergunta por quê, e Max diz que não seria ele mesmo se concordasse. Diablo acha uma pena querer passar a eternidade com Max, mas afirma que agora depende de si mesmo organizar sua vida. Max concorda e fica entusiasmado ao decidir encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Ele decide se tornar um youtuber, dizendo que há algumas pessoas que ganham muito dinheiro com isso quando tudo o que fazem é jogar videogame e gritar para a câmera. Mas Diablo tem suas dúvidas. Max dá o seu melhor, mas logo se desespera, pois seu primeiro vídeo obtém apenas 14 visualizações. Diablo decide dar uma olhada, mas Max fica com vergonha de ele assistir. Enquanto Diablo observa, Max atende pelo nome de Mac, mas está muito nervoso e apenas murmura. Quando ele realmente começa a jogar, Diablo rapidamente fica entediado, achando-o terrível, mas tenta animar Max, dizendo-lhe para não desistir. Max decide não deixar que um revés o desanime e decide encontrar outro caminho. Então, ele acaba tentando fazer uma resenha do lanche, mas dá tão ruim quanto, e os comentaristas o chamam de porco. Ele começa a pensar que não foi feito para ser um youtuber, mas Diablo sugere que ele tente mais uma vez, dizendo-lhe para dar tudo de si e até se oferecendo para ajudá-lo. Mas isso dá a Max uma ideia. Vemos Diablo em sua forma de estudante experimentando streaming, enquanto Max o treina por trás da câmera. Em poucos minutos ele já tem mais de 2.000 espectadores e o chat o acha uma gracinha. Eles gostam da roupa dele, então ele mostra dizendo que é o uniforme dele. Max manda ele fazer uma revisão do lanche, então Diablo decide comer um picolé. Depois de mais alguns minutos, ele agora tem mais de 10.000 espectadores. Ele deixa um pouco do picolé no uniforme e começa a tirá-lo. Max não consegue acreditar que Lee está assistindo e a conversa está ficando louca, mas eles acabam sendo banidos da plataforma e acham que precisarão encontrar outra coisa. Max e Diablo vão a um shopping onde conhecem uma garota no supermercado que reconhece Max como o grande herói pensando que Diablo é sua namorada. Ela aperta a mão dele, mas aperta ainda mais e remove a máscara. Max a reconhece e ela diz a ele que está prestes a sair querendo falar com ele lá fora. Diablo a suspeita perguntando a Max quem ela é, e Max revela que ela é uma das companheiras de Léo, Annie. Ele sabe que ela é da República Gama e ela o leva para fora, deixando o Diablo para trás. Eles vão para o vestiário onde Annie se troca e Max pergunta o que ela está fazendo lá. Então Annie revela que está espionando o inimigo. Enquanto isso, Diablo ainda está no shopping pensando em ficar de olho em Max. Ele é abordado por um homem chamado William, que pergunta se ele está com Max. Diablo confirma isso, então William diz a Diablo para ir com ele, dizendo que o levará até Max. Annie senta-se com Max e descobrimos que já se passaram 5 anos desde a última vez que se conheceram. Ele pergunta a ela como Léo está. Então Annie revela que Léo está sempre pensando nele. Enquanto caminham juntos, Diablo pergunta a William se ele é da República Gama. Ele confirma isso. Então Diablo o chama de terrorista, deixando William chateado ao afirmar que eles não são terroristas porque estão lutando pelo que é certo. Diablo fica irritado com o comportamento de William.
mas finge estar impotente, implorando a William que não o machuque. William revela que está lá para recrutar Max, mas acha que Max não será capaz de ajudá-los a vê-lo como um herói acabado. Então Diablo fica chateado ao dizer a William que ele não é páreo para Max. Voltamos para Max, enquanto ele diz a Anne que não quer se envolver na disputa, imaginando se ela está tentando arrastá-lo para a bagunça. Anne dá a ele um envelope contendo uma passagem para a República Gama, dizendo que ele pode usá-lo para ir até lá. Ela o convida para sair com eles, sabendo que Léo ficará feliz em vê-lo. Max diz que vai pensar sobre isso quando, de repente, eles virem William segurando o Diablo enquanto critica os métodos de Anne, dizendo que não será suficiente para trazer Max para o lado deles. Diablo finge ser uma donzela em perigo, e Anne diz a William para parar, mas ele se recusa, pensando que eles precisam usar um refém para coagir Max a ir com eles. Ele afirma que o reino tem espalhado mentiras sobre a República Gama e convida Max para se juntar à República com sua namorada. Mas Max diz que não tem namorada, então não se importa com o que aconteça com Diablo. William o menospreza, pensando que ele não tem coragem de salvar sua namorada, e Max concorda com ele, dizendo que ele nem vale o tempo deles. William os ameaça, mas Max não parece se importar. Então fica chateado, puxando o cabelo de Diablo. Mas Max imediatamente corre para frente, quebrando o braço e jogando-o no rio. Anne o salva e pede desculpas por seu comportamento, dizendo que não sabia sobre a reputação de Max. William também pede desculpas, sabendo que estava errado sobre Max, e eles decidem retornar à República Gama, se despedindo de Max. Diablo se pergunta se Max vai se juntar a eles, mas ele não quer se envolver porque não quer que Fred se torne seu inimigo. De volta ao seu apartamento, Max tira fotos dos ingressos, planejando ganhar dinheiro vendendo-os online. Diablo acha que deveria ir para a República Gama, mas Max acha que é muito arriscado para ele ir porque talvez não consiga retornar. Diablo abre o armário e ela abre um portal lá dentro, dizendo que eles podem usá-lo para voltar ao apartamento caso algo ruim aconteça. Ele convoca Xenia, dizendo que eles ficarão fora por 2 dias, então pede um favor a ela. Max não quer ir para a República Gama, mas Diablo usa um feitiço para hipnotizá-lo, e a próxima coisa que ele sabe é que já está na aeronave. Diablo diz a ele que ele não pode mais evitar chamá-lo de desleixado, porque ele poderia ter repelido aquele feitiço há 10 anos. Diablo acha que eles deveriam saber da situação na República Gama e chegam ao seu destino. Max revela que os homens de Léo vão dificultar a vida deles se o virem, então Diablo lhe dá um disfarce. Eles entram na República Gama, onde visitam uma fonte termal. Diablo acha o lugar ótimo, mas Max acha que é uma bomba relógio, dizendo que terá problemas no futuro. Ele se pergunta por que Diablo está metendo o nariz na disputa, e Diablo afirma que ele só quer ver os humanos se destruírem para que seus asseclas possam invadir o mundo com facilidade. Naquele momento, eles ouvem pessoas falando sobre Léo, então se juntam à multidão e veem Léo na fonte termal. Eles não têm ideia do que ele está fazendo lá, então uma senhora idosa explica que ele está esfriando a água, mexendo-a porque ainda está quente demais para as pessoas tomarem banho. Mas eles veem Léo aproveitando a água quente enquanto Max observa que ele não mudou nada. Num flashback, vemos Max e Léo brigando no Coliseu. Eles trocam golpes ferozmente, criando um redemoinho ao seu redor, enquanto lutam com tudo o que possuem. Max consegue desarmar Léo, permitindo-lhe garantir a vitória, mas ajuda Léo a recuar e eles comemoram juntos. De volta ao presente, Max e Diablo estão andando pela cidade quando ouvem um anúncio de Anne dizendo que a área ao redor da fronteira agora é uma zona restrita. As pessoas especulam que há uma briga acontecendo, então Max sugere ir embora. Mas uma senhora idosa conta que isso acontece o tempo todo, dizendo que agora todos estão acostumados. Diablo sugere ir até a fronteira para que possam testemunhar as capacidades militares de ambos os lados. Max se opõe à ideia, mas Diablo revela que está guardando as passagens de volta para que Max não possa voltar sem ele. Diablo voa com Max, mas antes que eles pudessem chegar à fronteira, ele perde forças, fazendo com que eles caiam. Apesar disso, ainda chegam à fronteira, onde presenciam a luta entre a República e o Reino. O líder do Reino, Capitão Galmoth, ordena que a artilharia dispare, mas uma poderosa barreira a repele. A República responde cobrindo as artilharias com gás, o que faz dormir os soldados do reino. Max sabe que eles usaram uma arma que dispara magia e ambos os lados disparam um contra o outro, mas nenhum deles ganha vantagem.
Max se pergunta por que o reino não consegue romper o muro, enquanto o Capitão Galmoth conversa com um mago chamado Vodka, que pensa que a República anexou um dispositivo mágico para proteger o muro. Vodka sabe que eles não farão progresso com suas artilharias, então ele bola um plano. Os soldados do reino recuam e o grupo de N pensa que acabou. Então, eles começam a conversar sobre o que fazer a seguir, quando de repente um poderoso raio penetra na parede, ferindo N. Seu companheiro tenta tratá-la, mas o inimigo ataca novamente, bagunçando seus cabelos. Aprendemos que Vodka os está atirando, concentrando seus poderes para penetrar a barreira defensiva, mas Léo aparece de repente. Ele corre até a parede, saltando sobre ela, e se prepara para enfrentar o inimigo sozinho. Os inimigos se preparam para atirar nele, mas ele gira sua lança, criando um poderoso redemoinho que lança em direção ao inimigo, destruindo-o completamente. Léo se aproxima de Galmoth e descobrimos que ele serviu no exército real. Galmoth diz a Léo que o reino não irá parar, e as negociações pacíficas que Léo deseja nunca acontecerão. Vodka de repente atira nele, acertando em cheio, e ele diz que Fred está sofrendo por causa dele, mas Vodka percebe que sua explosão não causou nenhum dano. Léo diz a Vodka que gostaria de falar com Fred enquanto ele desfere um golpe poderoso que derruba Vodka. Galmoth retira seus homens enquanto os amigos de Léo agradecem por salvá-los. Léo explica que só foi até lá porque sentiu uma forte presença demoníaca, mas começa a achar que está apenas imaginando coisas. Diablo fica impressionado ao ver os poderes de Léo, dizendo que agora entende por que a República Gama é capaz de se defender contra o reino, mas Max pensa que a República só é forte por causa de Léo. Diablo se pergunta se Max seria capaz de derrotar Léo, mas Max acha que ele não seria páreo para Léo em seu estado atual. Diablo acha que eles já viram o suficiente, então ele lança um feitiço de teletransporte. Mas Léo de repente sente a presença deles, então ele lança seu espírito para eles enquanto Max foge com Diablo dizendo-lhe para abrir o portal. Léo os persegue pensando que eles trabalham para o Lorde Demônio, enquanto Max percebe que não pode fugir dele. Então Max o enfrenta pronto para enfrentá-lo. Léo não consegue reconhecê-lo por causa de seu disfarce, pensando que ele deve ser um espião do reino. Léo diz que sente um poder demoníaco vindo de Diablo. Então ele se pergunta o que Max está tramando. Ele diz a Max para entregar Diablo, dizendo que deixará Max ir se ele obedecer, e Diablo usa a telepatia para dizer-lhe para fazer isso, querendo que ele escape. Mas Max se apega a Diablo, dizendo que não vai desistir dele, enquanto diz a Diablo que ganhará tempo para o feitiço de teletransporte. Léo ataca com sua lança, mas Max o contra-ataca, e eles começam a lutar enquanto Diablo começa a lançar seu feitiço. Léo acaba destruindo o disfarce de Max, revelando seu rosto, mas Léo ainda não consegue reconhecê-lo, se perguntando quem ele é. Diablo termina de lançar o feitiço chamando Max pelo nome, e Léo finalmente percebe contra quem está lutando. Ele pergunta a Max o que ele está fazendo com o demônio, mas Max se recusa a responder a pergunta enquanto é teletransportado. Eles voltam para o apartamento onde Diablo agradece a Max por protegê-lo, mas Max diz para ele esquecer isso e eles concordam que tiveram férias muito divertidas. Diablo convoca Xenia, mas ela não responde, então Diablo sente que algo está errado. Vemos Xenia indo para o Bureau of Magic e descobrimos que Diablo ordenou que ela investigasse enquanto ele estivesse fora. O Bureau of Magic produz energia mágica para o reino, tornando-o uma importante instituição governamental. Xenia planeja se infiltrar, então ela dá a volta no prédio e usa um gancho para ajudá-la a escalar a parede, mas todos podem vê-la se perguntando o que ela está fazendo. Ela é parada por uma porta trancada, então usa suas habilidades de arrombamento, mas acaba quebrando a fechadura, e ao entrar um guarda a tem cara perguntando quem ela é. Ela o nocauteia ao lembrar que Diablo lhe disse para valorizar a vida humana porque os humanos só vivem uma vez. Ela foge pelas saídas de ar e finalmente encontra a sala do servidor, mas há um homem na sala. Ela rapidamente o derruba e tenta hackear o sistema, mas naquele momento Fred entra na sala dizendo que conseguiu sentir a presença dela. Xenia usa uma bomba de fumaça cobrindo a área de fumaça enquanto tenta escapar, mas acaba sendo pega. Fred a restringe enquanto a interroga e descobre que ela está trabalhando para Diablo. Ele se pergunta o que eles estão fazendo com Max, mas nesse momento seu assistente Lem entra dizendo que o ministro Grims quer vê-lo. Então ele sai da sala ordenando que Lem fique de olho em Xenia.
Lynn cuida de Zania enquanto ela pensa em escapar, sabendo que terá problemas quando Fred retornar. Fred senta-se com Grimes enquanto eles começam a falar sobre Léo. Fred acha que Léo desertou após aceitar subornos, mas Grimes diz a ele que alguém do reino deve ter incriminado Léo porque sabe que Léo é um homem íntegro. Grimes revela que deseja um tratado de paz com a República Gama porque muitos de seus cidadãos simpatizam com Léo. Então ele acha que será capaz de angariar apoio se eles seguirem o caminho pacífico. Ele sugere suspender todas as operações militares na fronteira para que possam estabelecer uma aliança estratégica com a República. Grimes acha que isso será possível com a ajuda de Fred porque ele é amigo de Léo, e Fred concorda em ajudá-lo, dizendo que fará tudo ao seu alcance. Na sala de interrogatório, Xenia cobre seu corpo com óleo, planejando usá-lo para ajudá-la a escapar, mas ela ainda não consegue remover as algemas. Lynn ameaça usar magia se fizer algum movimento brusco, mas Anya usa sua força bruta para quebrar as algemas. No entanto, suas pernas ainda estão contidas. Lynn ativa sua magia enquanto Zania quebra suas restrições. Lynn agora está cercado em chamas e ela o usa para prender Zania, fazendo-a sufocar, e ela está prestes a desmaiar. Mas naquele momento, eles são pegos por uma explosão. Grimes parece estar por trás disso, pois diz ao motorista para não parar porque não quer se envolver no incidente. Ele está planejando culpar os terroristas e se pergunta o que Fred fará a seguir. Zania ainda está consciente e vê Len caído no chão. Ela está prestes a escapar, mas se lembra de como Len cuidou dela. Então, Shania a cura e a carrega para fora do prédio. De volta ao apartamento, Max e Diablo ficam sabendo da explosão. Diablo diz a Max que ordenou que Shania investigasse o Bureau of Magic. Então Max pensa que ela pode estar por trás da explosão. Mas naquele momento, Shania volta para o apartamento e desmaia imediatamente. Depois de algum tempo, Lynn recupera a consciência e Diablo diz a ela que ela ficou gravemente ferida ao lembrar que foi pega em uma explosão, mas se pergunta por que não foi parar no hospital. Lynn quer voltar ao trabalho, mas Diablo diz a ela para se deitar exalando sua aura demoníaca, enquanto diz a Lynn que ela tem potencial. Ele mostra a Len um contrato de trabalho que a tenta a se tornar um demônio, mencionando seus benefícios, mas Max diz a ele para parar com isso. Max pede desculpas pela bagunça que causaram e Len descobre que Xenia está trabalhando para Diablo. Ela sabe que eles são demônios, então pede a Max que se explique. Diablo fala por ele, alegando que eles eram demônios perdidos que estavam lutando para sobreviver depois que o Lorde Demônio morreu, mas Max teve pena deles, então os acolheu. Ele afirma que eles ficaram comovidos com a generosidade de Max, então decidiram ajudar os humanos. Lynn realmente acredita em sua história e pergunta se eles estavam por trás do atentado na agência, mas Zenient nega. Naquele momento, Lynn recebe uma ligação de Fred e ela informa que foi pega na explosão e está em tratamento. Fred sabe que ela não está no hospital, então Lynn revela sua localização e Fred ordena que ela entregue o telefone a Max. Max admite que anda com demônios, mas diz a Fred que não teve nada a ver com a explosão. Fred parece não acreditar nele, então Max sugere conversar pessoalmente. Fred planeja ir para o apartamento, mas de repente ouve uma voz estranha e se lembra que há um fantasma no apartamento. Então enlouquece e diz a Max que eles deveriam se encontrar em outro lugar. Após a ligação, Fred recebe uma ligação de um número desconhecido e ele recusa, mas vê o fantasma atrás dele dizendo que quer conversar. A equipe de resgate chega ao local e vê Fred tendo uma convulsão, pensando que deve ter sido pego na explosão. Então o colocam na maca. Enquanto isso, vemos os 9 ministros em reunião. Eles discutem a situação enquanto o primeiro-ministro, Franco, lembra aos demais que expulsaram Leão do reino, perguntando-lhe se estão felizes porque agora tem um motivo para ir à guerra. Mas os outros ministros estão convencidos de que este é o trabalho da República Gama, por isso discutem o que devem fazer a seguir. O ministro chamado George acredita que conseguirão derrotar a República Gama, mas tem certeza de que haverá baixas. Eles precisam de alguém que possa derrotar Léo. Então, o ministro Reinhardt pergunta a Grimm se ele pode convencer Fred a lutar por eles. Max e Diablo entram em um restaurante onde jantam com Fred, que se pergunta como um demônio poderoso como o Diablo conseguiu sobreviver. Max está prestes a contar a ele que eles estão por trás da explosão, mas Fred já sabe disso, pensando que Xenia não teria ficado no prédio se fosse ela quem fez isso.
Max agradece por ser tão compreensivo e ele começa a se afastar, mas Fred o impede dizendo que o reino está prestes a entrar em guerra com a República Gama, vendo o bombardeio como um ataque terrorista. Max não parece acreditar que a República esteja por trás do ataque, mas Fred ameaça implicá-lo e aos demônios, a menos que ele concorde em lutar pelo reino. Mas Max não parece se importar em dizer que pode simplesmente ingressar na República se isso acontecer. Fred vê isso como uma prova de que Max quer ajudar os terroristas, mas Max lembra a Fred que ele derrotou o Lorde Demônio, então ele merece ser tratado com mais respeito. Fred diz a ele que ele não é mais um herói, então Max ameaça se juntar à República e eles começam a ter uma discussão acalorada. Fred está prestes a atacar, mas Diablo diz para eles pararem. Fred sente o poder que vem de Diablo, então deixa Max ir enquanto pergunta sobre a identidade de Diablo. Mas Max não responde à pergunta e sai dizendo a Fred para pagar a conta. Na República Gama, eles descobrem que estão sendo culpados pelo bombardeio e Annie pensa que o reino está tentando justificar uma guerra com eles. Todos ficam chateados com isso, e Léo diz que não podem deixar isso impune, então devem se preparar para a guerra. Fred se encontra com Grims, que lhe diz que a República está enfrentando uma reação negativa por causa do bombardeio. Grims pensa que não há como evitar a guerra com a República e menciona Léo, que é uma grande ameaça para eles. Ele diz a Fred que é uma das 3 pessoas capazes de derrubar Léo, pensando que Max é um caso perdido e que sua outra companheira, Eureia, já está aposentada. Então Fred concorda em cuidar de Léo. No apartamento, Max e Diablo assistem ao noticiário e ficam sabendo que o reino vai atacar a República. Os repórteres entrevistam os civis e todos se perguntam onde Max está sabendo que tem o poder de parar o conflito. Enquanto caminhavam pela cidade, eles encontram uma garota com quem Max costumava brincar. Ela quer brincar com ele, então ele começa a brincar com a garota. Depois de algum tempo, a garota dá uma raquete para Diablo, mandando-o brincar com Max. Max diz a ela para não usar seus poderes, então eles pegam leve um com o outro. Mas à medida que o jogo avança, Diablo se comunica telepaticamente com Max, lembrando-o de que seus amigos estão prestes a entrar em guerra. Max acha que não é da conta dele, mas Diablo diz a ele que seus amigos podem morrer perguntando se ele vai deixar isso acontecer. O jogo fica mais intenso à medida que Max insiste que deixará seus amigos em paz. Diablo acha que não teria dito algo assim no passado enquanto libera seu poder, balançando com toda a sua força. A bola se aproxima de Max com uma força tremenda, mas Max a devolve dizendo que as pessoas mudam depois de 10 anos. A garota observa o jogo se arrastar e depois de algum tempo aplaude Max, dizendo que ele conquistou seu respeito. Ela dá a ele um doce e pede a Diablo que a ensine a jogar. Enquanto Diablo a treina, Max se pergunta o que a garota quer que ele faça. Vemos o exército do reino reunido na fronteira enquanto Fred diz a Galmoth para manter todos sob controle. Galmoth fica chateado porque Fred quer transformar seus soldados em espectadores. Mas Fred diz a ele que é a melhor maneira de evitar derramamento de sangue desnecessário. Galmoth lembra a Fred que ele é o comandante, então Fred deve ouvir suas ordens. Mas Fred o ataca dizendo-lhe para apenas assistir. Ele acha que vai perder o cargo por causa de suas ações, mas não se importa porque só quer terminar com Léo. Ele se aproxima da parede com seus subordinados e Vodka lhe diz que ainda está protegido por uma barreira, mas não há ninguém lá dentro. Fred convoca seu cajado e o usa para atingir o chão, criando um enorme pilar de luz que destrói uma grande parte da parede. Uma cratera é deixada no chão, e ele ordena que todos não a cruzem enquanto ele voa para o território inimigo. Os repórteres notam flashes de luz à distância enquanto Grims assiste ao noticiário torcendo por Fred enquanto ele luta. Mas ele não se importa se Fred perder porque tudo está indo conforme o planejado. Então, ele sabe que a República está condenada. Naquele momento, sua assistente lhe conta que tem uma notícia terrível e mostra que Fred está em uma transmissão ao vivo contando a todos que o reino está invadindo a República. Ele se pergunta como a mídia está obtendo as imagens enquanto vemos um drone voando no ar. Fred percebe, mas ignora e continua atacando seus inimigos. Todo mundo está assistindo a transmissão ao vivo, e Grims está preocupado em não conseguir inventar desculpas por causa disso. Então, ele ordena que seu assistente bana a conta, mas toda vez que eles removem o vídeo, ele é imediatamente recarregado.
Os outros ministros culpam Grimes pela bagunça e estão preocupados que Fred revele alguns de seus segredos. Então, Reinhardt liga para ele perguntando se ele está por trás da transmissão, mas Grimes nega, dizendo que apenas convenceu Fred a se juntar à batalha. Vemos as pessoas por trás da transmissão quando uma delas revela que preparou milhares de relatos só para este momento. O homem encarregado do drone sabe que Fred viu a câmera, mas se pergunta por que Fred não a está destruindo. Fred encontra Léo, que revela ter dito a seus homens para não interferirem. Então, ele pede desculpas por suas ações. Ele pergunta a Fred sobre Max, enquanto ele revela que eles brigaram dizendo que Max não perdeu o jeito. Eles decidem deixar o drone sozinho, enquanto Léo balança sua espada com uma força tremenda, limpando as árvores ao redor da área. Fred lança um feitiço que causa um terremoto à medida que a área ao redor dele se estende até o céu. Todos assistem incrédulos enquanto o cenário é montado para sua batalha. Em um flashback, vemos Max lutando contra alguns esqueletos com seu grupo. Mais esqueletos atacam eles, mas uma enorme explosão os destrói quando Ureia aparece diante deles. Ureia os chama de desesperados, dizendo-lhes para irem para casa porque ela planeja derrotar o Lorde Demônio sozinha. À medida que continuam sua jornada, Max e seu grupo continuam encontrando Uriah, que os ajuda a matar monstros. Uma noite, o grupo monta acampamento e Max convida Uriah para se juntar a eles, mas ela o ignora e diz-lhes para irem para casa porque os demônios estão ficando mais fortes. Uriah diz que não precisa de amigos e sai correndo enquanto Léo se pergunta por que ela não gosta deles. Mais tarde, ela encontra um demônio poderoso que pergunta se ela quer se juntar a ele, mas Uriah recusa a oferta, alegando que ela é a única que pode matar o Lorde Demônio. O demônio invoca uma enorme pilha de esqueletos que lançam um ataque que a destrói, enquanto os esqueletos lentamente avançam em sua direção. Mas nesse momento, Max e seus amigos aparecem e Max lança um poderoso ataque destruindo os esqueletos, fazendo com que o demônio recue. Uriah começa a se afastar, mas Fred a cura enquanto Léo pergunta se ela está bem. Ela se pergunta por que eles a salvaram. Então Fred diz a ela que eles compartilham o mesmo objetivo, então eles não podem desperdiçar seu talento. Max a considera uma amiga, mas ela ataca Max com seu feitiço ao concordar em se juntar ao grupo. De volta ao presente, Léo domina Fred conseguindo acertar um golpe, mas Fred o agarra pelo pescoço e ataca com um pilar de luz que deixa Léo de joelhos. Fred cura sua ferida enquanto Léo se lembra de como seu feitiço de cura o salvou inúmeras vezes no passado. Léo se pergunta por que Fred não trouxe Max ou Uriah com ele, sabendo que ele não é bom em combate corpo a corpo. Fred levita enquanto se cerca de anéis e chama a República de lixo enquanto ataca com raios de luz. Mas Léo os bloqueia, revelando que foi banido para um terreno baldio, onde conheceu seus amigos que o ajudaram a estabelecer a República. Ele afirma que o reino está tentando roubar tudo deles enquanto ele lança um ataque, mas Fred rebate com um feixe de luz que penetra em seu peito. No entanto, Léo aguenta e continua seu ataque ferindo Fred. Fred chama a guerra de inútil pensando que nunca vai acabar, mas Léo discorda, dizendo que fará com que o reino reconheça sua independência. No apartamento, Diablo assiste à luta enquanto comenta que Léo e Fred ainda estão tão fortes quanto eram há 10 anos, mas ele sabe que eventualmente chegarão ao limite. Max diz que não está interessado na luta, mas Diablo diz a ele que eles são seus amigos e estão prestes a se matar, perguntando se ele vai deixar isso acontecer. Max de repente agarra Diablo enquanto ele revela que não sabe de que lado deve ficar, porque pensa que terá que matar um de seus amigos se envolver. Ele deixa Diablo ir e fica em silêncio enquanto Diablo decide deixá-lo sozinho. Diablo se despede de Max e ele sai voando. Fred e Léo estão prestes a continuar a batalha quando o Diablo chega de repente. Ele vai até a câmera e começa a rir, dizendo a todos que está feliz em ver os humanos lutando enquanto declara que o Lorde Demônio voltou, mas ninguém o leva a sério. Max observa pelo laptop se perguntando o que Diablo está pensando enquanto ataca com uma bola de energia negra, mas Léo a desvia e ela acaba atingindo-o. No entanto, Diablo se recusa a desistir de chamar Max e perguntar o que ele está esperando. Ele implora a Max que esteja à altura do desafio, mas Fred o ataca, fazendo-o cair. Max fica furioso, dizendo que não se importa mais com o que acontece. À medida que a intensa batalha continua, Max corre e sacode o chão enquanto passa pelo trânsito. Ele passa pelos carros e começa a voar até a fronteira com uma velocidade ridícula. A luta atinge o seu clímax com Fred e Léo prontos para morrer.
Mas naquele momento, Max corre pela fronteira, levando todos embora. Ele pula da bicicleta pronto para entrar na luta, mas acaba sendo atropelado pelos amigos, fazendo com que eles parem de lutar e se perguntem o que ele está fazendo ali. Em um flashback, vemos Fred curando Léo, dizendo que ele é muito imprudente. Fred dá a ele um amuleto que tem o poder de neutralizar magia de baixo nível, e ele fica grato por isso. Mas Fred diz que ele deveria usá-lo porque curá-lo está se tornando um incômodo. Yuria se pergunta por que Fred não está sendo honesto, porque ela sabe que ele está preocupado com Léo. Mas ela acha que Léo também é terrível porque não percebe que Fred realmente se importa com ele. Ela os observa enquanto eles começam a discutir, dizendo a Max que ele precisa interferir se algo acontecer entre eles. Mas ele questiona suas capacidades, sabendo que é uma responsabilidade enorme. Voltamos ao presente e vemos as pessoas se perguntando quem Max não consegue reconhecê-lo como o grande herói por parecer muito velho. Os repórteres entrevistam Diot, que diz a todos para manterem a calma porque a situação não representa perigo para os cidadãos do reino. Mas um repórter lhe diz que Max entrou na batalha e ele fica surpreso ao ouvir isso. Fred pergunta a Max por que ele apareceu e Léo pensa que ele está lá para ajudar um reino em crise. Mas isso deixa Fred chateado, dizendo a Léo que ele não é grande coisa. Eles começam a discutir enquanto ambos afirmam que estão lutando pelo que é certo. Mas Max manda eles calarem a boca, dizendo que eles estão irritando-o. Então ele vai derrotar os dois. Fred diz para ele cuidar da própria vida, mas ele manda eles irem para o inferno e a situação fica tensa. Então, eles decidem brigar onde o último homem de pé vence. Fred usa seus anéis para atacar Max, mas ele os corta com uma força tremenda, cobrindo a área de fumaça. Léo ataca ele, chutando-o e pressionando-o com uma série de ataques, comentando que Max ficou mais lento em comparação com seu auge. Mas Max ativa sua habilidade lançando um golpe poderoso, mas ele erra completamente e Léo acerta um golpe nele, deixando-o de joelhos. Léo está prestes a acabar com ele, mas Fred atira na área, revelando que está decepcionado porque Max não resistiu bem. Fred lança uma série de explosões mágicas destruindo a área ao redor de Max, e o ataque implacável continua até que ele cai no chão. Todos começam a se perguntar se ele está morto, e ele percebe que não tem chance, mas uma voz lhe diz para não desistir. Em um flashback, vemos os heróis enfrentando um gigante poderoso e todos lutando contra ele. Max diz a eles para não desistirem, mas Fred se pergunta como eles podem derrotar o monstro porque nenhum de seus ataques está funcionando contra ele. Ele acha que eles vão perder, mas Urias bate nele dizendo que eles deveriam lutar com tudo o que têm. Ela libera seus poderes e os armazena em uma bola de gude que ela força na garganta de Max, fazendo-o liberar uma energia poderosa, enquanto Uriah explica que ele entrou em um estado chamado Impulso Máximo, mas não vai durar muito, então ele precisa derrotar o Behemoth enquanto ainda tem chance. O Behemoth os ataca, mas Léo bloqueia a explosão e Max ataca, desferindo um golpe poderoso. De volta ao presente, Max pega o doce que ganhou da garota, mas na verdade é a bolinha de gude da Ureia. Ele rapidamente a consome, fazendo com que um pilar de luz perfure o céu enquanto seu corpo começa a transbordar de energia. Uma imagem de Ureia aparece revelando que ela deixou uma mensagem gravada e diz a ele para derrotar Léo e Fred antes que o efeito passe. Ela revela que não pode entrar na briga porque está grávida, mas acredita que Max conseguirá lidar com eles. Fred está prestes a atacar, mas Max o afasta. Ele invoca vários anéis disparando incontáveis projéteis contra Max, mas ele se esquiva de todos eles e corta os anéis com uma velocidade ofuscante. Fred usa toda a sua energia para lançar um poderoso feixe de luz, mas Max o corta ao meio. Fred percebe que está em perigo, então ergue uma barreira, mas Max a destrói facilmente, liberando uma onda de choque que o afasta. Max começa a lutar com Léo, chutando-o e atacando com uma força tremenda, fazendo o chão quebrar. A intensa batalha continua no ar e eles começam a trocar golpes, destruindo o palco no processo. Enquanto isso, William vê Diablo no chão. Então, ele ajuda Diablo a se levantar e imediatamente pergunta sobre Max. À medida que a luta avança, a lâmina de Léo é destruída, então ele começa a lutar com os punhos. Fred observa a batalha à distância, culpando Léo e Max pela situação em que se encontram. Ele acha que Max não conseguirá realizar nada mesmo se vencer, e Yuria só piorou as coisas ao ajudá-lo. Então Fred pensa que seus amigos são idiotas.
A luta atinge o seu clímax e Max desfere um golpe decisivo causando o colapso de Léo. Mas Max sente uma energia poderosa quando Fred invoca uma enorme bola de luz que se prepara para eliminá-los. No entanto, um feixe de energia escura o destrói quando Diablo se junta à luta. Fred percebe que Diablo é realmente o Lorde Demônio, e Max o acerta com um golpe poderoso fazendo-os cair no chão. Max é o último homem de pé, mas todos se perguntam se isso é bom porque ninguém sabe o que ele quer. Ele agarra Fred e Léo e os leva para onde a câmera possa vê-los. De repente, ele pede desculpas, sabendo que ele e seus amigos causaram uma bagunça e implora aos telespectadores que lhe digam o que ele deve fazer, porque deseja que o conflito termine sem violência. Max retorna ao apartamento onde Diablo lhe dá um presente chamando-o de incrível porque salvou seus amigos e garantiu um futuro para o reino e a república. Ele diz que não poderia ter feito isso sozinho, então agradece a Diablo por ajudá-lo. Nesse momento, Xenia entra no apartamento e começa a implorar perdão. Ela revela que estava usando seu laptop para analisar os dados do departamento mágico quando os dados foram roubados por um vírus. Mas Diablo não se incomoda em dizer que já se esqueceu disso. Xenia se pergunta por que eles estão comemorando. Então ele mostra a ela a notícia, e ficamos sabendo que as ações de Max mudaram a opinião pública, mudando a relação entre o reino e a república. O reino reconheceu Gama como um território autônomo, e Max tornou-se popular por causa de seus feitos heróicos. Léo corre pela floresta limpando as árvores com uma velocidade ridícula, enquanto todos constroem uma estrada que liga Gama ao reino. Anne dá chá aos soldados, lembrando-lhes que todos fazem parte do mesmo reino. Ela revela que o grupo de Léo está feliz com isso porque nunca quis estabelecer seu próprio país e estava apenas lutando para proteger a terra que tanto trabalhou para desenvolver. No Magic Bureau, descobrimos que foi Len quem roubou os dados de Xenia. Ela dá para Fred, mas é apenas a filmagem de quando Max estava fazendo os vídeos. Mas o vídeo falha repentinamente quando o fantasma se aproxima dele. Isso faz com que ele surte quando o fantasma sai do monitor agarrando seu rosto. Vemos os ministros em reunião conversando sobre como o vídeo de Max mudou a situação. Fred se junta a eles na sala, e George o lembra que ele usou magia para atacar Galmoth. Então, ele precisa ser punido por isso. Fred diz que está pronto para enfrentar qualquer punição que lhe seja adequada. Então, Reinhardt diz que ele deveria renunciar ao cargo de secretário-chefe. Fred concorda com isso, mas Reinhardt ainda acha que houve algo estranho na explosão na agência. E Grimm sugere que poderia ser um experimento mágico que deu errado. Reinhardt se pergunta o que Fred tem a dizer sobre isso, pensando que ele deve estar por trás da explosão. Então Fred conclui que os ministros vão transformá-lo em bode expiatório, mas manda que sigam em frente. A polícia entra na sala, mas passa por Fred e vai até a casa de Grimm. Dizem-lhe que está preso, o que é uma surpresa para ele, pois afirma não estar por trás da explosão. Mas dizem-lhe que é procurado por desvio de fundos públicos. Ficamos sabendo que há uma fonte desconhecida que está enviando dados, e inclui um relatório financeiro do escritório mágico onde a polícia descobre que o orçamento do escritório estava sendo depositado em sua conta. Então os outros ministros o menosprezam dizendo que ele não merece ser um deles e a polícia começa a levá-lo embora. Ele diz a Fred que não esperava fazer uma saída tão branda, dizendo que está feliz por Fred porque seus amigos sobreviveram e ele ajudou a evitar a guerra. Mas Grimm diz a ele que ele não é um homem de verdade, chamando-o de perdedor que está preso ao seu passado. O ministro Trigger se pergunta se Fred vazou os dados que levaram à prisão de Grimm, e diz que não foi ele, mas lembra que Zania invadiu a agência, então ele percebe que deve ser ela quem está por trás disso. Os ministros notam que agora tem uma vaga aberta, então oferecem o cargo a Fred pensando que ele fez muito pelo reino, e Fred considera a oferta. Enquanto isso, Max anda pela cidade tentando se manter discreto, mas é emboscado pelos repórteres, que começam a importuná-lo com perguntas. Ele diz que está ocupado, fugindo rapidamente, mas os repórteres continuam a persegui-lo. Vemos Ria observando-os de um banco e descobrimos que a garota que deu o doce a Max é na verdade sua filha. Max retorna ao seu apartamento, onde descobre que Diablo o estava observando escapar dos repórteres, enquanto Zania revela que ele estava em todos os noticiários. Ele diz aos demônios que eles deveriam ir embora porque são seus inimigos mortais e ele voltou a ser um herói. Mas Diablo diz a ele que ele ainda não é o herói que costumava ser, lembrando-lhe que não poderá comer comida deliciosa se eles forem embora.
Max está em conflito pensando em toda a comida deles. Ele não tem escolha a não ser concordar em deixá-los ficar, mas é aí que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!